Você está ouvindo Divã, uma produção Freudian Art. Olá, meu nome é Egon, estudante de psicologia, fundador da Freudian, produtora de conteúdos e host do Divã Podcast. Que bom que você chegou até aqui. Esse é o programa 01 e aqui começa o caminho do Divã. Eu espero teu feedback no nosso perfil do Instagram, tanto no freudian.art ou também no divã.podcast. Deixa teu comentário, tanto no post do episódio ou, se você quiser, inbox. É importante o teu feedback. O programa estará sempre sendo postado no Spotify e no YouTube e está presente na maioria dos tocadores de podcast. E assim começa a nossa jornada. O programa de hoje é dedicado especialmente para estudantes de psicologia ou quem pensa em fazer uma faculdade de psicologia. Hoje vamos falar sobre as possibilidades de fazer psicologia para além da clínica, e para isso eu vou contar com a ajuda do meu amigo Cid Farias, pesquisador, mestre, psicólogo, que vai apontar alguns caminhos da pesquisa em psicologia. Então, se você chegou até aqui, você está ouvindo o Divã. A psicologia, como campo profissional, muitas vezes é percebida como unicamente ligada a uma prática clínica. Foi para pensar essas questões que eu pedi para o Cid Farias, pesquisador da área, para ele poder abrir esses caminhos e essas possibilidades um pouco melhor para a gente. Em especial para quem faz uma graduação e não se encontrou na área clínica, para quem pensa na carreira acadêmica e também para quem pensa em fazer o curso, mas ainda não sabe se quer atender ou quer pensar em outras possibilidades para além da prática clínica. Então, Cid, é um prazer te receber aqui no Divã Podcast. É uma honra que tu seja o primeiro convidado do nosso programa, do nosso podcast. Se tu puder te apresentar para quem está ouvindo, e eu já vou emendar uma primeira provocação, uma primeira pergunta. Tu pode falar um pouco para a gente sobre a importância e a potência que tu encontra na pesquisa acadêmica em psicologia? E tu pode falar um pouco também quais as possibilidades para além da prática clínica no campo da psicologia? Então, salve aí pessoal, meu nome é Cid, eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal de Pelotas, faço especialização em neuropsicologia, sou mestre em ciências da saúde e doutorando em epidemiologia. Queria agradecer aqui o convite do Egon e vai ser um prazer aqui conversar um pouco com vocês. Então, a psicologia, né, ela é um curso que é um curso bacharel, né, ela pressupõe que tu vai trabalhar basicamente a formação te qualifica, né, para tu trabalhar em 3 áreas, vamos seguir, nessas áreas seguintes. Então, geralmente ela te prepara para a clínica, mas ela também te prepara para pesquisa, né, de modo geral. E a pesquisa ela te proporciona a também futuramente trabalhar com a docência, né? Quando eu entrei na psicologia, eu tinha bem claro para mim que a pesquisa e a docência, mais especificamente, eram caminhos que eu queria seguir na minha formação. Então, com base nisso, né, dentro da ideia de se tornar professor de psicologia, tu tem que passar por uma pós-graduação, né, um mestrado e doutorado, e nesse processo tu acaba te qualificando como pesquisador, né, nesse princípio. Então tu tem, dentro da pós-graduação, tu tem tanto disciplinas que são voltadas à pesquisa, quanto disciplinas voltadas à docência de psicologia ou de outra área afim. Eu acabei me encaminhando para áreas que não eram áreas da psicologia, mas que são áreas da saúde, né, e que eu vinha trabalhando já na minha graduação. Eu fiz meu mestrado em ciências da saúde, que é uma área de medicina, né, mas acabei lá dentro trabalhando numa linha de epidemiologia, em específico com saúde mental, saúde cognitiva de idosos, né, da zona rural de Rio Grande. E agora eu estou fazendo o doutorado em epidemiologia, que é uma área
na grande área de saúde pública, que também incorpora aspectos da psicologia como uma área bastante importante dentro da saúde pública, né? Então, quando eu pensei em me enveredar para psicologia, né, tentar o curso de psicologia, eu tinha já essa ideia de gostar sempre de pesquisa e tentar ser professor, que era um desejo meu desde muito mais novo. Contudo, né, dentro da psicologia mesmo, eu tive experiência do estágio clínico e eu acabei me encontrando dentro da linha de análise do comportamento, né, o behaviorismo. Então, hoje em dia, eu, além de trabalhar fazendo o doutorado, né, eu também coordeno um grupo de estudos de análise do comportamento, junto a outros coordenadores, no caso o Lucas Oliveira e o Jandilson, o Jandilson que é professor da Universidade Federal de Pelotas, e a gente coordena esse grupo, que é um grupo de pesquisa, extensão e ensino em análise do comportamento. Dessa forma eu ainda me mantenho um pouco próximo ainda da clínica, mas eu não tive muita experiência fora o estágio, né, clínico. Quais são as vantagens, né, de tu seguir na carreira acadêmica, né? A carreira acadêmica, além de ela te proporcionar uma ampla experiência, né, em observar como se desenvolve determinadas teorias e como são desenvolvidas as práticas de observação da saúde pública ou do desenvolvimento de fármacos, por exemplo, que eu tive essa experiência dentro da medicina, de como se são testados determinadas, vamos dizer assim, como se metaboliza a ciência, né, da saúde do ponto de vista biomédico, né, foi onde eu tive maior experiência. Ela, que acaba incorporando bastante conhecimento da área de psicologia, ela também te proporciona, como eu havia falado antes, a possibilidade de tu dar aula, né, fora a clínica. Fora isso, também tem a experiência de palestrar, de desenvolver algumas atividades que são docentes, vamos dizer assim, paralelamente docentes, né, no caso de divulgar determinadas atividades de pesquisa e conversar um pouco com algumas pessoas que estão nessa fase de desenvolvimento acadêmico, que eu acho uma coisa muito gratificante, né? Eu adoro sempre que posso dar alguma palestra para pessoas que estão na graduação ainda e passar essa experiência que eu tive e falar para as pessoas mesmo que sempre é interessante tu pensar quais são todas as possibilidades e tentar, principalmente quando tá no início do curso, experimentar um pouco de tudo para ver o que tu te encaixa mais, né? Qual tu tem vocação, qual que tu te encontraria, porque mesmo dentro tanto da área da clínica quanto da área da pesquisa, existem diversos ramos que estão vinculados à psicologia e por mais que tu não te identifique diretamente, assim, no primeiro contato com algumas pesquisas, ou até mesmo com a clínica, é sempre interessante tu experimentar, né? Porque isso acaba lapidando, né, esse teu conhecimento, tanto um autoconhecimento, né, mais no nível mais pessoal, quanto o conhecimento profissional, né? Te encontrar nisso, que é muito importante para que tu seja um bom profissional e que tu seja feliz na tua carreira. A partir disso, então, Cid, a gente entendeu que possibilidades não faltam. Mas para quem está entrando num curso de psicologia, já cursa, qual conselho, qual a dica que tu daria para quem tem interesse nessa área específica da pesquisa? Por onde começar? E se tu puder contar também um pouco do que te ajudou e estimulou a seguir no caminho da pesquisa, ia ser bem legal para a gente ouvir. Então, eu acho, já dei o início, né, na primeira resposta, que é tentar experimentar de tudo. Tentar conhecer todas as linhas de alguma maneira, tentar conhecê-las epistemologicamente, ver se elas te identifica com concepção de realidade, concepção de homem, que cada linha teórica, cada linha filosófica que baseia as linhas terapêuticas, né? Porque
acredito que que elas devam estar em consonância com a tua compreensão de realidade e ser humano, né? A tua concepção de o que é saúde, né? Isso é uma coisa muito importante. E para quem por acaso decida trabalhar com pesquisa, o primeiro passo é procurar um professor que trabalhe na linha que te interessa, né? Conversar com esse professor, né? Falar do teu interesse em relação às áreas que ele trabalha e o que tu gostaria de trabalhar. Também tuas aspirações em relação à pesquisa. Procurar dicas mesmo, trocar ideias, trocar figurinhas com os professores. Outra coisa que é importante é participar de congressos, simpósios, tentar entrar em contato com pesquisadores que já estão em desenvolvimento, né, de pesquisa, já são professores ou são mestrandos, doutorandos. Também tentar compartilhar com as experiências deles, né, e com as tuas experiências enquanto graduando. Isso é muito importante porque muitas vezes, mesmo tu estando dentro de um curso com vários professores trabalhando em áreas diferentes, muitas vezes as áreas que a gente acaba trabalhando dentro da nossa formação acadêmica são muito específicas. E quando a gente vai para um congresso ou um simpósio, a gente encontra pessoas que estão trabalhando em áreas até afins dos professores que a gente já está vinculado, mas de maneiras muito diferentes, né? Coisas novas que acabam ampliando nossa visão em relação à pesquisa e as possibilidades que a gente pode vir a trabalhar. Outra coisa que é muito importante é tentar participar dos congressos de iniciação científica, né? Tentar escrever alguma coisa, tentar apresentar alguma coisa, porque isso acaba lapidando nossas vocações, né? Nossas aptidões para escrever, para escrita, para lógica científica. Esse tipo de coisa é muito importante. Procurar também tentar uma iniciação científica, tentar um estágio voluntário em algum laboratório de pesquisa. Isso é muito importante. Às vezes o estágio voluntário é o primeiro passo para tu conseguir uma iniciação científica, e assim tu consegue já ter vamos dizer assim, engordar o teu currículo, né? E não só o currículo, mas as experiências são muito importantes, e para quando tu chegar na seleção do mestrado, tu ter já vamos dizer assim, tá um passo à frente, já ter um histórico acadêmico que vai te favorecer na hora da seleção. Bom, o que me ajudou e que me estimulou, né? A primeira coisa que me ajudou foi que eu já tinha bem claro na minha cabeça as coisas que eu queria trabalhar, com quem eu queria trabalhar. Assim que eu entrei no curso, eu já vi quem eram os professores que eu tinha vontade de trabalhar, e tive muita receptividade desses professores. Isso me ajudou bastante, né? Também eu tive sorte de os professores estarem com projetos abertos em andamento. Também o que me ajudou bastante foi, com base nesses professores, procurar outros laboratórios que eram receptivos a estudantes de outros cursos, né? No caso, eu comecei a trabalhar como iniciação científica, primeiro voluntário, mas depois como iniciação científica no laboratório de bioquímica, né? Eu sempre gostei muito de neurociência, era uma coisa que eu queria muito trabalhar inicialmente. Depois também consegui trabalhar como voluntário no laboratório de neurociência clínicas da Católica, como voluntário, né? Trabalhando em pesquisas com base mais genética, mais vinculadas à saúde mental. Então a procura sempre foi muito importante, e tentar conhecer os laboratórios, conversar com o pessoal, chegar lá mesmo, tentar a sorte, né? É uma coisa muito importante. E acabou que a própria receptividade e os resultados que eu fui encontrando acabaram me estimulando. E como eu estava numa área que realmente é uma área que eu tenho afinidade, tinha prazer de estar estudando, isso acabou me estimulando, de certa forma, né? Outra coisa foi que desde o início também eu sempre quis escrever um SIC, tentar publicar algum resumo nos anais do SIC. Sempre tive a ajuda dos professores, isso é muito legal. Acho que muitas vezes tu tem uma vontade de escrever, é importante chegar para o professor: professor, tu me orientas em relação à escrita de um determinado resumo. Na maioria das vezes eles são receptivos em relação a isso. O resumo é um trabalho bem simples e tu consegue incorporar no teu currículo, isso tem algum peso, né? Então basicamente foi isso, assim, tipo, foi as tentativas, né, de explorar e procurar e estudar bastante também sobre as áreas que eu estava tentando me desenvolver. Também tentar entender todos os processos dessas áreas, tentar me desenvolver em estatística, tentar me desenvolver em escrita científica. Isso é um processo que é gradual, um processo que é árduo, mas que o próprio resultado que tu obtém e a receptividade dos professores acabam te estimulando bastante.
Então, Cid, para te fazer ainda uma última pergunta, e na verdade até usar um exemplo bem prático, tudo que tu nos apresentou até agora, com certeza já iluminou, ajudou a iluminar o caminho de muita gente que talvez estava um pouco perdida. Cada um vai trilhar o seu caminho, cada um vai encontrar as suas alternativas, mas ouvir a experiência de quem já passou sempre produz coisa muito boa. Eu queria saber se podia explicar um pouco sobre aquela pesquisa, aquele grupo que tu participava de pesquisa em relação à ayahuasca, que é aquele chá alucinógeno que é usado em rituais, enfim, é um chá que é feito de algumas plantas e é bem conhecido em rituais místicos, enfim. Eu sei que tu participou de um grupo de pesquisa que pesquisava sobre esse chá e efeitos potenciais farmacológicos dele. Então, se tu puder falar um pouco disso. Bom, no meu período de iniciação científica, eu tive o prazer, né, de trabalhar com a professora Giana Cunhato e com o professor Hudson Carvalho, numa pesquisa que eles estavam iniciando, né? Isso foi muito interessante para mim, porque eu peguei pesquisa bem do início, bem na elaboração do projeto, da pesquisa, aprovação do projeto, né? E a gente começou a trabalhar com hipóteses terapêuticas do ayahuasca, né? A ayahuasca, que é uma bebida de origem indígena, né? Um preparado feito com duas plantas, né? O Baristeropsis scapi e o Psychotria viridis, e que tem afinidades com alguns neurotransmissores, né? Em especial com a serotonina, mas também a inibição de inibidores da monoaminoxidase. Aliás, com a inibição da monoaminoxidase, que são agentes oxidantes, né, que oxidam o neurotransmissor, principalmente neurotransmissores que são catecolaminas, né, dopamina, noradrenalina e serotonina, na fenda sináptica, aumentando o tempo de biodisponibilidade dele e tempo de ação sobre o sistema nervoso central. Então a gente estudou o processo as possibilidades terapêuticas, né, dessa bebida e sobre 3 aspectos de saúde: dependência química, depressão e oncológico. O estudo oncológico, infelizmente, eu não participei, porque ele era in vitro e tal. Eu acabei trabalhando muito mais com os estudos pré-clínicos, com modelo animal, e eu trabalhava especificamente com a análise do comportamento dos animais tratados e do controle. O estudo de comportamento ele é utilizado bastante em estudos farmacológicos como uma forma de observação do resultado sistêmico daquele caso do ayahuasca, um etnofármaco, como a gente utilizou ele nessas pesquisas, né? Isso é importante porque a gente estava avaliando determinados aspectos do comportamento, no caso, o comportamento tipo depressivo, que é como a gente chama o comportamento similar à depressão em animais. Ele tem uma tendência a causar um embotamento afetivo e o animal acaba tendo uma anedonia, ele tem uma dificuldade de sentir prazer de determinadas coisas, ele tem menos ele procura menos alimentos com sabor doce, que é um dos testes que a gente faz, que é a exposição a alguns alimentos doces. Ele não tenta tanto fugir ou se esconder, ele é muito mais alguns testes ele fica muito mais arredio. Então a gente analisa esse comportamento e vê se o ayahuasca tem um efeito antidepressivo, ou seja, os animais que foram tratados com ayahuasca teriam o mesmo comportamento dos animais que não passaram pelo tratamento, que a gente chama também, que causa depressão no animal, né? Então a gente teria 3 grupos, um grupo que o animal é tratado com ayahuasca, outro grupo que o animal não é tratado com nada, e outro grupo que o animal passa por um processo que causa depressão, o comportamento tipo depressivo. Desses animais que passaram por comportamento tipo depressivo, metade deles seriam tratados com ayahuasca e outra metade foram tratados com antidepressivos, né? Então a gente analisa um antes e depois e vê se o ayahuasca teria efeitos parecidos com antidepressivos. Infelizmente a gente não viu um resultado muito bom para comportamento de anedonia, ou seja, a remissão dos comportamentos tipo depressivos, mas a gente viu resultados ansiolíticos, então os animais aparentavam estar menos ansiosos. Para dependência química, a gente fez um modelo de estudo em que a gente induzia a dependência química dos animais, em especial em álcool, e depois a gente tratava com ayahuasca para ver se esses animais tinham uma resposta de redução, né, da procura ao álcool. Infelizmente também nós não conseguimos resultado significativo, mas também tivemos uma redução no período que o animal ficou longe. A gente deixa um período animal em abstinência, né? Nesse período de abstinência, os animais apresentaram menor ansiedade em comparação aos outros animais que
não foram tratados com a ayahuasca. O que pressupõe que talvez um efeito de redução dessa ansiedade diminuiria a probabilidade do animal sofrer esse sofrimento no período de abstinência, né? Mas, novamente, a única hipótese que a gente poderia reforçar seria o efeito ansiolítico. O estudo com a ayahuasca é muito importante porque existem diversos... se sugere dentro da literatura que existe a possibilidade dele ter resultados interessantes sobre alguns aspectos psicológicos, principalmente quando sintetizado, né, quando se tornado alotrópico, em especial porque os inibidores da monoaminoxidase, que são antidepressivos que são bem antigos, eles causam muitos efeitos adversos, né? E o inibidor de monoaminoxidase presente no ayahuasca é um componente que não tem esses efeitos adversos, ou seja, ele poderia beneficiar de alguma forma as pessoas que têm, em especial, transtorno depressivo maior. Isso porque existem dados que apontam que apenas 60% da população com depressão tem resultados positivos com o uso de antidepressivos, né? O que sugere que tem pelo menos 40% dessa população não tem benefícios com os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, que são o padrão ouro, vamos dizer assim, de antidepressivos. Talvez essas pessoas sejam beneficiadas pelo uso de inibidores de monoaminoxidase. Então é muito importante trabalhar com esse tipo de possibilidade farmacológica. E é muito legal também ter trabalhado nesse aspecto, porque me deu uma possibilidade de trabalhar com neurociência, como eu havia falado antes, e me desenvolver com a experiência de trabalhar com modelos animais, com um modelo experimental de pesquisa. E isso abriu portas para mim quando eu tentei fazer o mestrado. Apesar de, quando eu fui para o mestrado, eu fui trabalhar com uma área totalmente diferente, trabalhei com humanos e tal. Mas o que eu sugiro, de modo geral, pessoal, é que vocês busquem, né, as pessoas busquem conhecer-se, né, se conhecer, né, em relação a quais são as pretensões do ponto de vista de conhecimento psicológico, das linhas que vocês querem trabalhar, onde vocês seriam felizes, né, trabalhando, e busquem isso. Não tenham medo de buscar, porque a tentativa acaba aumentando a probabilidade do sucesso, né? Cidinho, foi muito bom te ouvir, cara. Muito obrigado por ter participado desse programa 01. Acho que foi concluído com sucesso e espero te receber aqui outras vezes. Encerra aí o programa pra gente e muito obrigado para quem ouviu. Se tu achou interessante, passa para alguém. E esse foi o Divan. Valeu, um abraço, Cidinho. Então, basicamente é isso que eu posso colaborar com vocês. Coloco à disposição. E um abração.